Esses temas são de difícil lida, mas são necessários que sejam tocados, porque eles prejudicam a espiritualidade do corpo de Cristo. São questões que tendem a mostrar uma determinada religiosidade, entre aspas, de pessoas que abraçam isso na sua espiritualidade e tendem a também colocar nas outras pessoas isso como um jugo muito pesado. E que por determinadas vezes, para não dizer todas elas, esse jugo tão pesado, nem aqueles que colocam conseguem carregar. E aí é aquela ideia do jugo ser algo que se colocava nos lombos de um cavalo, de um jumento, e que ele não poderia ser pesado demais para que ele não conseguisse carregar e não se chegasse ao final do trajeto. Então você imagina, uma carga que se coloca muitas vezes na vida de irmãos da igreja, de pessoas que nós conhecemos, e que não vai nos levar a lugar nenhum. São coisas que partem da mente humana, que não têm base bíblica e que acabam prejudicando a nossa caminhada, que já é difícil. Mas nós entendemos que essa caminhada, apesar de difícil, é possível quando estamos unidos a Cristo. É por isso que Paulo vai falar a respeito da união com Cristo. Ele já no versículo 8 dizia: meus irmãos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, a filosofias enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e não em Cristo. Esse é um ponto muito principal aqui nessa ideia de Paulo como um todo, nesses 15 versículos que ele trabalha esses pontos que eu apontei, porque quando nós olhamos para determinadas questões que vão surgindo na história da igreja, elas claramente, para aqueles que estão unidos a Cristo, eles são como questões humanas, mas para quem está chegando, para quem não tem tanta intimidade assim com as Escrituras, às vezes essas coisas fazem sentido e a gente se deixa levar por algumas delas. Às vezes, como o próprio texto vai dizer, elas têm uma aparência de religiosidade, e se eu não fizer isso, eu vou me sentir menos crente, menos santo, menos salvo, e a gente não pode viver dessa forma. Ele não nos chamou para viver um dia salvos, outro dia perdidos. Ele não nos chamou para viver uma espiritualidade que eu hoje estou garantido, mas amanhã eu já não sei, porque eu pequei, porque eu deixei de fazer determinada regra, porque eu falhei em determinada coisa. Nós entendemos pela palavra de Deus que o sangue de Cristo é muito mais poderoso do que qualquer regra humana que a gente possa vir a cumprir. E sinceramente, nós somos extremamente falhos. Se a gente coloca regra para cumprir e a gente falha, então que garantia teria a nossa salvação se baseasse em regras humanas? Mas, graças a Deus que essa nossa salvação não se baseia nas regras humanas, mas se baseia no sacrifício de Cristo e na nossa fé nesse sacrifício como sendo válido para nós. Então Paulo vai tratar dessas questões danosas à igreja, e são elas o legalismo, o misticismo e o ascetismo. E hoje nós vamos ver como Paulo trabalha esses três temas junto à igreja de Colossos, com o intuito de manter esses irmãos firmes na fé e livres das ideias heréticas que assolavam a igreja daquela cidade. Entendam uma coisa nessa manhã: quando nós pregamos, não é simplesmente algo informativo. Às vezes a gente faz a exposição em formato de estudo, a gente adapta, às vezes, uma pregação para uma escola bíblica dominical, para um grupo de estudo, para um grupo numa reunião nos lares, mas a palavra de Deus não é simplesmente informativa, por mais que eu tenda a fazer algo mais acadêmico ou mais didático, mas ela sempre tem como algumas das suas atribuições manter aqueles que já são salvos firmes, ou seja, edificar e sustentar o corpo de Cristo, mas também nos livrar das heresias que podem surgir. Então, nos manter a salvo dos lobos enganadores e vorazes que estão rodeando a igreja o tempo todo. Então, no versículo 16 e 17, ele vai tratar do legalismo. E ele vai dizer, novamente lendo: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem,
ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo vai orientar os irmãos colossenses no sentido de não deixarem ser julgados quanto ao que eles comem ou quanto ao que eles bebem. Você não tem restrição alimentar. Você, como o próprio Paulo fala aos coríntios, você só não pode comer aquilo que foi sacrificado e sabidamente sacrificado aos ídolos. Até porque ele diz, se você não sabe, coma, por questão de consciência. Você foi convidado por alguém vai te servir alguma coisa, você não sabe a procedência, você come por conta da consciência. Mas se você sabe, se você é informado, também por conta da consciência você se abstém. Então, se eu sei que aquilo dali não pode ser utilizado para minha alimentação, eu me afasto daquilo. Tirando isso, não temos nenhuma restrição alimentar. Nada do que a gente coma ou deixe de comer vai nos fazer mais ou menos santos. Isso é fato. Também não há uma indicação para que hoje a gente celebre determinadas datas religiosas, como por exemplo a festa dos tabernáculos, peculiares dos judeus. A gente vai chegar aqui e vai dizer assim, meus irmãos, tal dia o culto vai ser a festa dos tabernáculos. Não temos mais essa necessidade. Muito menos é necessário a gente valorizar a simbologia judaica. Eu acho que você nunca vai ver, eu espero estar muito certo disso, e eu tenho certeza que os pastores também estarão muito certos de que isso não vai acontecer. A gente vê, por exemplo, antes de alguém entrar aqui para um casamento, ou ser tocado o shofar. E a noiva está em cima e o noivo depois entrar. Como uma simbologia da vinda de Cristo. Não precisamos disso. Ele já veio e voltará. Não preciso tocar ser anunciado. E nós não precisamos de um candelabro aqui para exemplificar qualquer coisa. Nós não precisamos de uma bandeira de Israel sendo hasteada. Nós precisamos da bandeira do Evangelho sendo hasteada. Para dizer que somos cristãos, não precisamos andar com camisas estampando aqui a estrela de Davi. Nós temos a estrela da manhã no nosso coração. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso também não precisamos da presença da arca, isso já foi falado várias vezes. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que tudo isso era sombra da realidade que é Cristo. É o que Paulo fala aqui no versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo que apontava para Cristo como simbologia, como sacrifícios e tudo mais, acabou, ele veio. E ele fez com que as pessoas percebessem que isso aqui, de fato, no fim das contas, não vai nos aproximar de Cristo, a não ser a nossa observância da sua palavra. Isso nos aproxima de Cristo. Cada dia que você lê a palavra mais e mais vezes, você vai conhecendo a Cristo mais e mais. E isso te faz se aproximar dele. Porque a palavra nos indica que ele morreu pelos nossos pecados. Eu quero estar perto daquele que morreu pelos meus pecados. A palavra me indica que o seu sangue me justificou. Eu quero estar perto daquele que verteu o seu sangue para me justificar. A palavra fala que o Espírito de Deus é derramado sobre nós e ele nos regenera pelo seu lavar regenerador. Eu quero estar perto desse Espírito que me regenerou. Eu quero estar perto daquele que me faz ser o que eu não consigo ser, por mais que eu me esforce. Então eu preciso estar perto de Cristo, ele é realidade, todo o resto é sombra. Logo seria um retrocesso para os irmãos de Colossos observar tudo isso. Não precisa nem falar da guarda do sábado, todo o resto já foi muita coisa para a gente. A gente não pode voltar no tempo, mais ou menos como diz uma das músicas de João Alexandre, recosturando o véu que já foi rasgado. A gente não pode voltar para um tempo que não nos permitia enxergar que a salvação é somente em Cristo. A gente não pode voltar para um tempo, mesmo o nosso tempo, se você foi convertido há 10, 15, 20, 30 anos, você não pode voltar para o tempo inicial da sua caminhada cristã, onde as pessoas te diziam, você
foi salvo por Cristo, mas você tem que fazer isso. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu nunca vi esse versículo na Bíblia, mas muita gente fala, faz a tua parte. Parece que Cristo não é suficiente, parece que Ele não tem poder para salvar a gente e a gente tem que fazer alguma parte. Parece que a gente tem que fazer assim um esforço para que pelo nosso esforço Ele nos honre com a salvação. Não, Ele fez tudo. E eu preciso reconhecer isso. A minha adoração a Ele não será completa até o ponto que eu reconhecer que Ele fez tudo por mim. E eu continuar achando que eu preciso fazer a minha parte. Sabe qual é a minha parte? Sabe qual é a nossa parte nisso tudo? Obedecer a Ele. Seguir a palavra dEle. Lembrando que isso não me confere a salvação. Eu vou viver assim porque já me foi conferida a salvação. Porque aquele que não foi salvo não consegue viver pela palavra. E aquele que foi salvo consegue viver pela palavra, na dependência do Espírito Santo, porque é muito difícil, principalmente no nosso tempo, viver completamente segundo essa palavra. Muitas são as tentações, principalmente internas. Nosso grande adversário, a nossa carne, externamente mais ainda, e se não estivermos ligados a Ele, não passaremos os nossos dias para a sua glória. Então, nós não somos salvos e nem mantidos na nossa fé por meio de Cristo e mais a observância de rituais. É por meio de Cristo e Cristo somente. Infelizmente, ainda hoje, há cristãos no meio evangélico correndo atrás de tudo que é de Israel. Como esses irmãos de Colossos poderiam ser levados a fazer também, mas entenda que a nossa salvação, a nossa sustentação, a nossa perseverança está em Cristo. Somos capacitados por Ele a viver segundo a sua palavra e garantidos quanto à vida eterna. A realidade chegou. Nós não precisamos mais das sombras. Mas há uma outra tendência combatida por Paulo nessa carta, que é o misticismo, nos versículos 18 e 19. E o misticismo é a forma distorcida de espiritualidade. Quando ele diz aqui, no versículo 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O misticismo tem como uma característica o emocionalismo e um apego demasiado ao sobrenatural, mas sem base bíblica. Sabe o que pode representar, por exemplo, uma prática mística? É quando você prepara um ambiente para que as pessoas sejam levadas a ter uma determinada reação, sem que isso seja provocado pela exposição da palavra. Vou dar um exemplo. Se nós chegamos aqui e sem nenhum aparato tecnológico, nós começamos a sentir a presença de Deus, pode ter certeza que a palavra está sendo pregada e você sabe que o conteúdo dos louvores, das orações, da leitura, da exposição é bíblico. Se a palavra está sendo pregada, não tem como você voltar para casa do mesmo jeito. Você sente que Deus está presente, abençoando e fortalecendo o que está sendo feito em nome dEle, para a glória dEle. E graças a Deus que isso acontece conosco. Mas se você prepara todo o ambiente, baixa as luzes, música de fundo muito suave, e começa a falar também um pouco mais baixo. E tenta levar as pessoas a serem convencidas por aquilo que você fala com determinadas entonações. Imagens começam a ser passadas para que você vá sendo sensibilizado. De repente você se encontra chorando, ajoelhado, e levanta as mãos dizendo: eu não quero ir para o inferno, eu quero Deus. Você não foi convertido pelo Espírito Santo que lhe atraiu pela pregação do Evangelho. Provavelmente você se converteu por medo do inferno
e levado pelo emocionalismo do momento. Muitos foram assim. Talvez alguns de nós, em alguma reunião, levantamos a mão porque alguém ficou cantando durante 5 ou 10 minutos, vem já, alma cansada, vem já. Ou então, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, é hoje que Cristo quer te libertar. A canção não tem problema nenhum com ela, o problema é o que nós fazemos com ela. Forçando a barra para que pessoas que não estão no tempo determinado por Deus para virem aos seus pés, levantem as mãos, chorem, mas não chorem pelos seus pecados e se arrependam das suas práticas más. Apenas tenham um momento de emocionalismo e amanhã vivam como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, determinadas formas de pregação ou determinadas abordagens ao Evangelho são apenas místicas. E nós temos visto a produção de pessoas que vivem na extrema devassidão nas suas vidas, mas que de vez em quando elas escutam 5 minutos de um vídeo motivacional, pregado por alguém que da penumbra fala o nome de Deus. Ou então ela escuta um louvor para se sentir em paz, porque hoje meu coração está tão pesado, eu acho que eu vou escutar um louvor para ficar melhor. Você tem que escutar um louvor para ficar melhor. Você tem que escutar um louvor porque aquilo é seu prazer. E porque aquilo dali vai lhe levar a adorar a Deus. Não são pílulas de palavras e pílulas de louvor que vão fazer o homem se arrepender dos seus pecados, reconhecer a sua pequenez e se entregar nos braços de Deus. É pregação da palavra. Não dá para ser místico nesse ponto. O misticismo afirma que o bem e o mal são dois lados da mesma moeda. Esse é um ponto que aqui em Colossos os hereges se aproveitavam, porque dependendo da forma como você enxerga as coisas, dependendo do ponto de vista pelo qual se olha, na espiritualidade mística, Deus e o diabo podem ser a mesma coisa, porque ele não faz distinção entre bem e mal. Se são dois lados da mesma moeda, eles podem conviver juntos, mas a gente sabe que não há união entre a luz e as trevas. O problema com essa visão é que nem todos os espíritos são bons. Paulo vai combater aqui o culto aos anjos. Ele diz no versículo 18, aqueles que têm um prazer numa falsa humildade na adoração de anjos. Não se deixe enganar por esses, não se deixe julgar por esses, para que eles não impeçam de você alcançar o prêmio. Quando ele fala isso, essa mesma forma distorcida de pensamento ocorre ao longo da história da igreja e ainda hoje. Não é raro ver pessoas que defendem uma linha de espiritualidade baseada em contemplações e em visões. Meu Deus, como é difícil você lidar com uma pessoa que não se contenta em vir para a igreja e escutar a voz de Deus através da pregação da palavra, mas com uma pessoa que precisa se alimentar de visões e revelações semana após semana, porque se não tiver aquela novidade, o culto não prestou. Se não tiver uma coisa diferente, uma coisa extraordinária, como se a Bíblia não fosse extraordinária, aquela pessoa vai para casa dizendo, hoje foi mais do mesmo. Que a nossa vida seja mais do mesmo e que o mesmo seja meditar na palavra dia e noite. Isso basta. A palavra é extraordinária, é inesgotável. Você mergulha nela e não precisa mais sair. Você tem material para o resto da sua vida. E pode ter certeza, no dia que você morrer, ainda vai ter faltado alguma coisa. A gente nunca vai chegar ao conhecimento completo. Aqui não. Apenas quando estivermos com aquele que fez todas as coisas, inclusive essa palavra. Então, existem ainda hoje pessoas que se baseiam e defendem essa linha de visões e contemplações e pouquíssimo ou nenhum conteúdo doutrinário e teológico existe nelas. Houve um tempo aqui em Campina Grande de muitas reuniões domiciliares eram realizadas, e aí durante toda a semana, às vezes até no horário do culto da igreja que a pessoa era membro.
E tinha a presença de pessoas que diziam ter visitado o céu. Quantas vezes eu participei de reuniões em que, olha, hoje quem vai pregar é a irmã fulana, ela disse que foi ao sétimo céu. A gente já se assustava na apresentação, porque a gente não vê isso na palavra de Deus. Então é uma novidade, é uma coisa diferente. E se a pessoa está dizendo que foi Deus que a levou, meus irmãos, infelizmente, aquele que não tem maturidade cristã, ele diz assim, se foi Deus que disse, se foi Deus que fez, eu não vou questionar. Mas a gente precisa mergulhar na palavra e fazer o que os irmãos que ouviram Paulo fizeram. Espera aí, se Deus não revelou isso na sua palavra, se não tem base bíblica, alguma coisa errada existe. E existe mesmo. Algumas outras pessoas diziam que tinham visitado o inferno. Nunca me esqueço de uma pessoa que disse que visitou o inferno e que lá tinha salas reservadas para determinadas pessoas, dependendo do crime que elas tinham cometido. E, inclusive, assustou muita gente que estava lá, inclusive eu, que era bem jovem, no sentido de dizer que existiam gavetas para as crianças que eram menores. A sala das gavetas das crianças, onde o diabo colocava aqueles que tinham desobedecido pai e mãe. É difícil, mas isso é realidade. Hoje um pouco menos, mas se a gente pesquisar ainda descobre coisas que são ditas. E aí Paulo vai ser muito preciso, que ele diz, tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Meus irmãos, a criatividade dessas pessoas às vezes era perturbadora, porque não tem base bíblica. De onde essa pessoa tirou isso? Para parecer mais espiritual, dizer que foi ao céu, dizer que foi para o inferno, que tinha sala disso, que tinha aquilo, que o diabo tinha a chave de determinada sala, botava ali crianças e tudo. Meus irmãos, para quê? Qual a finalidade disso? Isso não edificava e não edifica. Isso não alimenta, isso destrói. Pessoas, famílias inteiras, muitas pessoas tiveram sua fé destruída por conta disso, porque voltavam para casa se sentindo extremamente indignas, não por conta dos seus pecados, mas porque não tinham a espiritualidade daquela irmã que tinha subido ao céu. E gente desejando fazer a mesma coisa. Mas nós não pregamos para isso. Nós não podemos pregar para isso. Eu não posso sair daqui hoje e deixar você com a sensação, eu quero também subir ao céu. Eu quero também visitar o inferno. Eu quero ter essa espiritualidade. Não, você deve ter o desejo, a vontade de ter a espiritualidade que te aproxima de Cristo. Só. Não precisa querer visitar o céu, não agora. Vai chegar o dia. Não só você, todos aqueles que amam a sua vinda experimentarão um momento glorioso, sem terror, sem se sentir diminuídos, porque todos em Cristo somos um. Então, o que estava acontecendo em Colossos era o culto dos anjos por parte dos membros de uma seita gnóstica. Os anjos eram os principados e os poderes que serviam de mediadores entre Deus e os homens. E nós aprendemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Então, aqueles falsos mestres afirmavam ter recebido uma visão de Deus. Quantas vezes você já escutou isso? Alguém que quer realmente ser creditado como um profeta no nosso tempo, ao invés de pregar a palavra, que é a profecia que a palavra nos ensina, é a exposição da palavra de Deus, aquela pessoa diz assim, olha, eu fui levantado por Deus e eu tive uma visão que Ele ia fazer isso, isso e isso. Uma última revelação que não teria sido feita aos apóstolos era o que esses hereges diziam ter. Meus irmãos, se Paulo não recebeu, se João não recebeu, se Lucas não recebeu, quem sou eu para receber? Eu não sou especial mais do que qualquer um desses homens. E outra coisa, o cânon fechou. Todo o mistério que deveria ser revelado, está revelado nas Escrituras. Tudo que Deus quis que os seus filhos soubessem para viver de uma maneira digna dele, está registrado aqui. Basta meditar e aplicar na sua vida.
Então, aqueles falsos mestres diziam ter essa visão de Deus, essa última revelação, segundo a qual lhes fora concedido um conhecimento secreto, muito próprio de quem quer ludibriar alguém com pequeno conhecimento ou ainda novo na fé. Você quer um conhecimento secreto, você quer ter também algo que só pertence a determinadas pessoas que têm uma intimidade, uma ligação muito próxima com Deus. Mas Paulo rejeita completamente esse tipo de posicionamento ao dizer: ninguém seja árbitro contra vós. Muitas pessoas introduzem ainda novas ideias na igreja com base na autoridade da palavra de Deus. Não na autoridade da palavra de Deus, mas sim naquilo que elas alegam ter visto em sonhos. Seria ótimo que nós tivéssemos pessoas apenas doutrinando a igreja dentro daquilo que a palavra nos traz. Mas ainda temos pessoas que alegam ter visto determinada coisa, alegam ter recebido algo diferente, e muita gente embarca nisso. Com isso, elas propõem doutrinas que não estão nas Escrituras. Paulo vai rejeitar esse misticismo. Nós precisamos também rejeitar esse tipo de misticismo. A adoração de anjos, com ela, é impossível recebermos o prêmio da vida eterna. Adorando a anjos, é impossível recebermos o prêmio da vida eterna, porque ela só se encontra em Cristo, que é o único digno de louvor e adoração. Mas ele ainda fala do ascetismo, dos versículos 20 a 23. E ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os principados, para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, quando ele diz: meus irmãos, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês estão submetendo essas regras? Se vocês já foram libertos das amarras dessa doutrina humana, por que vocês ainda estão querendo viver de um modo que os sujeita ao esforço próprio? Se vocês já entenderam que é Cristo que os salva através do seu sacrifício, por que vocês ainda querem viver como se vocês dependessem de si mesmos para ter a vida eterna? Vocês já sabem que são totalmente insuficientes para isso. E por que vocês não descansam na suficiência de Cristo? Não vivam em sujeição a essas coisas das quais Cristo já os libertou. João 8,36 nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se foi Cristo que nos libertou, nós somos livres, inclusive dessas regras humanas que não nos levarão a lugar algum. Não há necessidade, ele diz: por que vocês submetem essas regras? Não manuseie, não prove, não toque. Já foi falado aqui quando exposto a primeira carta aos Coríntios, mas só relembrando: tudo que foi feito pelas mãos de Deus é bom e deve ser utilizado com ação de graças e para o louvor da sua glória. Tudo é bom, desde que utilizado com este intuito. Quando nós olhamos para o versículo 22, ele diz: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. As proibições do rigor ascético, que diz: meu irmão, você não pode tocar nisso, meu irmão, você não pode provar isso, você não pode manusear isso, elas levam as leis cerimoniais do Antigo Testamento a extremos. E aí, quando Paulo diz: todas essas coisas estão destinadas a perecer com o uso, quando você ingere um alimento, ele se destrói.
por mais que aquele alimento lhe faça mal, e você o ingeriu sem saber qual era a procedência, por mais que ele lhe faça mal, uma hora, pode ter certeza, ele sairá do seu organismo, ele se destruirá. Com o uso ele se destruirá, ele se desaparecerá. E o versículo 23, ele mostra que o objetivo de fazer restrição de alimentos e de manuseio de determinadas coisas tem por trás uma outra ideia. Que ideia é essa? De dizer, olha irmão, eu não como determinada coisa não, porque é pecado, viu? Olha irmão, eu também não toco determinadas coisas não, porque olha, aquilo ali não é de Deus não. O que está por trás desse discurso? O que está por trás dessas regras? O que está por trás desse rigor tão grande com essas coisas? E muitas vezes não tem o mesmo rigor para viver uma vida dedicada à palavra de Deus. É porque essas pessoas que se apresentam dessa maneira, elas querem apresentar uma pretensa, uma falsa religiosidade. É isso que Paulo vai dizer. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Parece que a pessoa que fala isso, que ensina isso e que tenta viver isso, ela é muito sábia. Porque ela se afasta de coisas que têm aparência de maldade. E aí ela aparenta ser sábia. Só que aquelas coisas não têm aparência de maldade. A maldade está na cabeça dela, ou no coração dela, que ainda é fraca na questão da doutrina. E se aquilo não tem maldade, é aparentemente mal por conta do entendimento dela, a sabedoria dela também é simplesmente aparente, não é verdadeira. O que ela diz que é certo, porque ela pensou naquilo, não é certo, porque não está na palavra. A pessoa mais santa que você conhece, a pessoa que você reputa como sendo a pessoa mais brilhante na vida cristã, pode lhe levar ao engano se começar a criar regras segundo a sua própria cabeça. E aí começa a história de você colocar um jugo nas costas dos irmãos que nem mesmo você vai conseguir carregar. E aí é que vem as decepções. E as decepções no seio da igreja nunca são com a pessoa que falou. Sempre com Deus. Se alguém se levanta e diz assim, meu irmão, você vai ser curado. Eu recebi uma visão que você vai ser curado. Eu via você andando com vestes brancas saindo do hospital. Deus está limpando todo o seu organismo da doença que você tem. E você passa 10, 15, 20 anos se tratando e nada acontece, a raiva que você vai ter não é da pessoa que falou, porque ela falou em nome de Deus, então a raiva vai para Deus. A gente vê tanto isso. A gente vê tantas pessoas revoltadas com Deus, porque Deus não deu o que prometeu. Mas será que Ele prometeu? Será que Ele falou mesmo? Foi Deus que falou isso para a gente? Interessante, eu não tenho problema que alguma pessoa se levante e fale em nome de Deus e aquilo possa acontecer. Mas por que geralmente as falas são de coisas boas, que vão trazer lucros ou vantagens e nunca a realidade das coisas? Nós não estamos num tempo que vai ficar tudo azul com bolinha branca, tudo lindo e maravilhoso. A gente está numa guerra. A gente está num momento que se a gente fala que é crente, as pessoas já olham esquerdo. Se a gente diz que defende determinados pontos de vista, sou contra o aborto, não sou a favor de casamento entre homossexuais, a gente deve ser preso por conta disso, porque a gente não tem amor no coração, porque a gente parou no tempo. Não, a gente não parou no tempo, é porque o Deus que nós servimos é atemporal e a sua palavra não passa, e ela diz que essas coisas continuam sendo erradas. Pode vir quem quiser falar o contrário, mas a gente tem que ficar com a palavra de Deus. O cristão precisa entender, infelizmente parece que alguns não entenderam ainda em 2021, que deixar de comer carne de porco não vai te fazer mais santo, não. Se você quiser deixar de comer determinadas coisas, que seja pelo seu paladar. Eu não gosto disso. Eu não tenho costume de me alimentar com isso.
Perfeito. Mas não faça isso pensando, eu não vou comer porque é pecado. Pecado é desperdiçar comida. Pecado é você ter comida na sua geladeira e desprezar por conta de palavras humanas. Enquanto tem tanta gente morrendo de fome. Literalmente morrendo de fome. Não coloque isso para outras pessoas. Se ainda assim, mesmo Paulo falando aqui aos Colossenses, se mesmo a gente mostrando biblicamente não tem problema nenhum, você ainda pensar que comer determinadas coisas é pecado, então vamos combinar uma coisa. Você pode até continuar pensando isso, mas não divulgue isso não. Não transforme isso numa doutrina. Não faça irmãos se sentirem diminuídos diante de Deus porque eles se alimentaram com isso. Guarde para você. Mas o bom é que nós tenhamos uma mente aberta para a liberdade que nós temos em Cristo. Essa é a liberdade. A liberdade de nos alimentar com o que Ele nos deu. Ele nos dá a saúde, Ele nos dá a oportunidade de um trabalho e Ele nos dá os recursos para que a gente se alimente. E dê glória a Ele por isso. Essa é a grande liberdade. Agora, eu vou ter o meu parênteses também. Não pegue isso para se alimentar de coisas que de fato não alimentam, apenas escandalizam. Meus irmãos, eu nunca vi. E minha estrada não é tão longa não. Sei que muitos irmãos aqui têm mais idade do que eu, e eu acho que vocês aqui não viram mesmo. Uma época em que as pessoas que frequentam igrejas, e aí eu não vou entrar no mérito se são ou se não são crentes, mas que frequentam igrejas, que nós conhecidamente sabemos que elas são associadas a determinadas igrejas, eu nunca vi uma época em que elas estão se mostrando tão iguais com o mundo. Isso é difícil de ver. Sempre que meus olhos passam por determinadas coisas, eu sempre estou comentando com a Angélica, eu digo, minha filha, eu não consigo, é para matar do coração, uma coisa dessa. E eu sempre digo a ela assim, o pastor que é sério, ele não deixa isso passar. Porque ele vai sentir como uma punhalada no seu coração determinadas atitudes. Porque ele fala o tempo todo contra isso. Ele ensina a palavra de Deus, mas ele não está vendo na vida da ovelha aquilo que deveria acontecer. Se nós pregamos, nós esperamos na dependência de Deus que aquela palavra pregada faça alguma coisa na sua vida, que ela produza alguma coisa, que tenha alguma transformação, não que você retroceda. É por isso que Paulo, pregando isso aqui, ele diz, seria um retrocesso vocês voltarem lá para a época do judaísmo para estar observando determinadas coisas. Vocês foram libertos disso para viver dessa maneira, permanecerem firmes em Cristo, na sua palavra e na fé que lhes foi entregue. Agora não pegue a liberdade que lhe foi dada para viver como um mundano. Liberdade em Cristo nada tem a ver com viver como as pessoas do mundo vivem. Sendo bem claro, eu posso ir para a praia quantas vezes eu quiser. Eu posso desfrutar de dias e mais dias com a minha família nas minhas férias, me alimentando do melhor que o meu recurso puder comprar. Mas muito cuidado com aquilo que você vai manusear, no sentido de que aquilo dali pode fazer sim você pecar. Isso aqui foi feito por Deus para matar minha sede. Uma vodka não. O café que eu tomo me ajuda a ficar desperto, a ter coragem para enfrentar um dia, estudar mais a Bíblia, fazer coisas para a glória de Deus, sem sono. Não precisa estar virando a noite com garrafas e mais garrafas de bebidas alcoólicas.
Não preciso. A gente passou do ponto em determinadas questões. E muita gente diz, não, o problema é não fazer determinada coisa. Entenda, eu não sou ascético. E eu não quero proibir você de absolutamente nada. Eu não tenho esse direito e nem quero ser o promotor de uma proibição por conta de pensamentos humanos. Eu estou pregando contra isso também. Mas, meu irmão, se você compreende, pastor, mas o problema é não se embriagar. O homem tem controle sobre si mesmo? Não. Não tem. Para quem foi ou teve pessoas na família, como eu, que foram alcoólatras, sabem que o primeiro gole é o que basta. Não precisa muita coisa, não. Então, meu irmão, se o primeiro gole é o que basta para você não só se embriagar, mas viciar, nem comece. Nem comece. Se afaste. Se aquilo pode, é só a possibilidade, se aquilo pode vir a fazer você pecar contra Deus, se afaste. Não confie no braço, na força, no entendimento. Nós não temos controle sobre nós mesmos. Eu não sei quando parar. E se eu for dominado pelo pecado, aí é que eu não sei onde parar mesmo. Se minha mente cauteriza, eu vou pecar sem nem culpa. E isso é tudo que não pode acontecer. Não podemos viver de uma forma como quem flerta todo dia com o pecado. E determinadas atitudes são mais do que flertar com o pecado. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que está casada com o pecado. E só quem não percebe é ela. Mas criar regras humanas não vai nos ajudar a mortificar a nossa carne e refrear os impulsos dela. Paulo diz isso. A união com Cristo, por sua morte e ressurreição, é que concede o poder diário para dizer não à natureza pecaminosa. Se eu estiver unido com Cristo, pode quem quiser falar, mas rapaz, isso é besteira, isso tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver, eu preciso estar unido com Cristo. Isso para mim tem nada a ver. Coisas do mundo, para mim, não tem nada a ver. Coisas que vão me afastar da palavra de Deus, não tem nada a ver para mim. Coisas que são fora do meu foco de viver para Cristo, realmente não podem ter nada a ver. Eu preciso estar unido com Ele, para que de fato eu tenha o poder diário de dizer não à minha natureza pecaminosa. Eu não digo não para o pecado por mim mesmo, eu não tenho esse poder, mas unido a Ele, eu tenho esse poder. Portanto, meus irmãos, nós estejamos cada vez mais unidos com Cristo, a fim de não sermos legalistas, achando que a observância da lei vai nos fazer alcançar uma graça ou alcançar aquilo que só a graça divina nos traz. Nós estejamos também unidos a Cristo a fim de não sermos místicos, tendo uma espiritualidade distorcida, desalinhada, desassociada da Escritura, mas que nós compreendamos a verdade do Evangelho e sejamos por ela iluminados. E por fim, que nós estejamos unidos a Cristo para não sermos ascéticos, entendendo que não há nada de poderoso em nós que nos faça ser mais santos ou mais espirituais, porque aquilo que necessitamos nós encontramos em Cristo, ou seja, o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário e o poder para vencer o pecado dia após dia, no poder que há nele, no seu nome. Paulo diz, Colossenses 2, do 9 ao 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Não é por nós que nós venceremos todas as questões e viveremos livremente para a glória de Deus. É pela obra e pela interferência nas nossas vidas de Cristo. Ele precisa realmente estar como centro das nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro lugar em tudo. Ele precisa ser observado, a sua palavra precisa ser observada.
e precisamos estar cada dia mais unidos a Ele e dependendo daquilo que foi conquistado na cruz. Como hoje é um dia de Santa Ceia, e Paulo toca sobre isso, que a gente reflita um pouco sobre essa questão. Regras humanas, espiritualidade distorcida, muita coisa que é falado e que diz, olha, você precisa seguir isso, precisa seguir aquilo outro. E quando a gente olha para a mesa posta, a gente se lembra da cruz. Nós precisamos de mais cruz de Cristo. Nas nossas pregações, no nosso entendimento, na nossa meditação, olhar mais para a cruz, olhar mais para Cristo, depender mais dEle, estar unido mais a Ele. Todo o restante é supérfluo, a gente não tem necessidade primária das coisas desse mundo. Você consegue viver sem tudo que tem hoje, menos sem Ele.